Meu pai parecia ter mudado, até o dia em que, durante uma festa de família, ele deixou meu bebê cair e não foi acidente. Naquele instante, eu enxerguei quem ele realmente era. E jurei que ele jamais teria outra chance. Mas ele jamais imaginava como tudo terminaria. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Eu costumava achar que a pior coisa que meu pai já tinha feito foi ter ido embora de casa quando eu ainda estava no ensino médio. Eu estava errada. O dia da festa de família começou com sol e conversas polidas. Minha filha, Letícia, usava um vestidinho amarelo com um detalhe branco, presente da tia Paula, que adorava costurar. Letícia tinha acabado de completar 1 ano no mês passado. Já começava a andar, se segurava nos móveis, apontava para cachorros, balbuciava sobre a lua. Ela era meu mundo inteiro. Chegamos um pouco atrasadas, como sempre. A casa do meu pai, José, não tinha mudado muito desde o divórcio dele e da minha mãe. Ele havia reconstruído a vida com Marisa, uma mulher que sorria demais e me chamava de querida como se fosse um insulto. Reformaram a cozinha, pintaram a sala, mas o ar ainda tinha cheiro da minha infância, café, desinfetante e algo azedo por baixo. Meu pai mal olhou para mim quando entrei. Você está atrasada, ele disse, sem demonstrar emoção. Seus olhos passaram rapidamente para Letícia. Então é ela, né? Segurei Letícia um pouco mais perto de mim. Você podia ter escolhido melhor, ele murmurou, alto bastante para eu ouvir. Meu estômago revirou. Tentei ignorar. Foquei nos meus primos, no pequeno buffet de salgadinhos, no arco de balões que Marisa tinha organizado. Mas meu pai ficava circulando, me observando. Em certo momento, enquanto eu estava na cozinha pegando um copo d'água, ouvi Letícia chorando. Corri para a sala e encontrei meu pai segurando-a de forma desajeitada, como se ela fosse frágil e estranha. Ela está bem, ele soltou quando me aproximei para pegá-la. Só precisa aprender a ser mais dura, coisa que você nunca foi. Eu congelei. Não faz isso, murmurei. Ele se virou para os outros e gritou. Ela já desonrou esta família antes e agora quer aplausos por trazer outro erro para nossas vidas. Houve um choque geral. Alguém riu, bêbado. Outro derrubou um prato. E então, em um instante horrível, meu pai fingiu tropeçar ou talvez não tenha fingido. Mas Letícia escorregou dos braços dele e caiu no chão com um som que nunca vou esquecer. Não me lembro de gritar, mas as pessoas disseram que sim. Tudo que recordo é daquele barulho úmido e assustador, seguido de um silêncio paralisante. Corri para pegá-la do chão antes de qualquer um se mexer. O rostinho dela estava vermelho, ela se debatia chorando, mas por alguns segundos não saía som. Até que veio um berro agudo, cortante, que parecia atravessar meus ossos. Sai da frente, gritei para o meu pai, que ficou parado, braços ainda erguidos como se estivesse segurando uma culpa invisível. Marisa correu, falando com a voz fina. Foi um acidente, querida. Ele tropeçou. Não, cortei. Examinei a cabeça de Letícia, os bracinhos, as perninhas. Ela chorava forte, mas estava se mexendo, respirando, sem sangrar. Ainda assim, eu não era médica e não ia arriscar. Vou pro pronto-socorro agora, falei, já indo para a porta. Isso é drama, meu pai resmungou atrás de mim. Ela está bem. Virei-me, segurando minha filha contra o peito. Você não decide isso. Ninguém tentou me impedir. Ninguém me seguiu. Ninguém se ofereceu para ir junto. Vi tia Paula com a mão no peito, boquiaberta, mas ela não disse nada. No carro, Letícia se acalmou a ponto de cochilar. Eu olhava o retrovisor de minuto em minuto, só para garantir que ela estava respirando. O hospital ficava a uns 20 minutos. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguiam segurar o volante. No pronto-socorro, contei tudo. Ela foi derrubada de propósito, foi o que eu disse, com um nó na garganta. Caiu de uma altura de adulto. Bateu a cabeça. Não sei o que mais. Os enfermeiros foram atenciosos. O médico, calado, mas meticuloso. Examinaram os sinais vitais, pediram uma tomografia e garantiram que observariam qualquer sintoma de concussão. Letícia ainda soluçava, mas não chorava tanto depois do susto inicial.
Disseram que crianças são resistentes. Eu não me sentia resistente. Enquanto esperávamos, revivi aquela cena várias vezes. O olhar do meu pai. O momento de hesitação. O fato de ele não tentar pegá-la de volta. E as palavras cruéis que ele gritou antes de acontecer: você desonrou esta família primeiro. O que isso nem significava? Eu sabia que não éramos próximos desde o ensino médio, quando ele quis que eu seguisse no escritório de contabilidade dele, cheio de negócios obscuros. Quando me recusei e escolhi fazer faculdade de serviço social, ele ficou furioso. Quando virei mãe solteira, ele me chamou de um fracasso. Talvez isso fosse o jeito dele de cumprir a promessa de me deserdar. Uma hora depois, o médico voltou. Ela teve um machucado leve e um pouco de inchaço, mas não há sinais de traumatismo interno ou fratura. Você fez bem em trazê-la. Obrigada, sussurrei, aliviada. Então veio a pergunta que me rondava desde que eu saí daquela casa. Você quer fazer uma denúncia? O médico perguntou. Parece mais do que um simples acidente. Olhei para Letícia. Depois, para o meu reflexo no vidro. Quero. 2 policiais apareceram na manhã seguinte. Eu não tinha dormido quase nada. Letícia conseguiu pegar no sono depois de muita agitação, o corpinho dela aquecido contra o meu, como uma âncora. O investigador Tavares era tranquilo, de voz mansa, talvez uns 40 e poucos anos, fios grisalhos nas têmporas. O parceiro dele, delegado Nascimento, era mais jovem, impaciente, batucava na prancheta. Eles pediram para eu explicar tudo de novo. O que meu pai disse, como ele segurou Letícia, o jeito que ele olhou para mim, a queda, os hematomas. Cada palavra saía com gosto de fel, mas eu contei a verdade. Foi numa festa de família? Tavares perguntou. Sim, na casa do meu pai. Tinha mais gente lá. Muita. Todo mundo viu. Eles se entreolharam. Mas você acha que vão testemunhar? Duvido, respondi. Eles sempre seguiram a vontade dele. Tavares anotou algo. Precisaremos dos nomes de quem estava lá. Fiquei em silêncio por um momento. Vocês vão contar que fui eu quem denunciou? Nascimento olhou para cima. Eventualmente, sim. Balancei a cabeça, dei a lista. Depois que eles saíram, sentei no chão do quartinho da Letícia, com ela dormindo nos meus braços, e fiquei olhando a luz do sol mover-se na parede. Perto das 2 da tarde, o celular tocou. Era minha mãe, Marta. Atendi. Vocês estão bem? Ela perguntou, a voz trêmula, mais fina do que eu lembrava. A Letícia está com uma mancha roxa, assustada, mas vai ficar bem. Houve uma pausa. Você chamou a polícia? Chamei. Tem certeza de que é necessário? Senti algo gelado me apertar por dentro. Tenho. Outra pausa. Ele não ia derrubar a própria neta de propósito. Você sabe como ele é. Ele me machucou por anos, rebati. E você assistiu. Silêncio do outro lado. Então. Isso vai destruir a família. Já está destruída, respondi e desliguei. Mais tarde, quando abri a porta de casa, encontrei um envelope pardo no capacho. Sem campainha, sem aviso. Lá dentro, uma carta digitada, sem remetente, mas o tom era inconfundível. Você sempre quis atenção. Agora conseguiu. Não finja que é sobre o bebê. Isso é vingança. Sem assinatura, sem coragem. Guardei o envelope como prova. Naquela noite, recebi um e-mail de uma prima que não via há anos, Camila, que tinha se mudado para Florianópolis e construído a vida dela por lá. Abri a mensagem com cautela. Eu vi o que aconteceu. Acredito em você. Sempre acreditei. Não sabia como ajudar antes, mas se você precisar de testemunho, conte comigo. Fiquei olhando a tela por minutos antes de desabar em lágrimas. Alguém viu? Alguém lembrou. Alguém estava disposta a falar. 3 dias depois, o telefone tocou de novo. Era o delegado Medeiros, que agora assumirá o caso. A voz dele era calma e arrastada, quase de quem apresenta programa de rádio de madrugada.
Falamos com várias pessoas que estavam na festa. A maioria está hesitante. Alguns dizem que nem viram a queda. Eu não me surpreendi. Cresci em uma casa onde silêncio era regra. Mas uma prima sua, a Camila, fez uma declaração completa. Disse que viu ele deixar a menina cair. Viu que ele não tentou segurá-la. Ela me contou. Eu confio nela. Isso ajuda. Também pedimos as imagens de segurança de um vizinho da rua, que tem aquelas câmeras apontadas para frente. Talvez tenhamos algo. Obrigada, sussurrei, com a garganta seca. Você está bem, senhora? Não, mas não vou desistir. Depois que desliguei, olhei para a mamadeira da Letícia secando no escorredor. Lembrei da última vez que meu pai me segurou nos braços. Eu tinha uns 9 anos, era Natal. Tirei nota B numa prova e chorei. Lembro dele me pegando pelo pulso, forte o bastante para deixar marca, dizendo que não ia criar a filha fraca. Aquela noite, ele nem me olhou durante o jantar. Aos 16, a gente mal conversava, a não ser quando ele gritava. Dizia que eu era dramática, egoísta, sentimental. Quando escolhi serviço social em vez de contabilidade, falou que eu vivia para limpar a sujeira dos outros e que acabaria voltando de joelhos implorando ajuda. E se eu tivesse filhos sem casar, ele me endeserdaria. Era assim. 2 noites depois do telefonema de Medeiros, a campainha tocou. Era Marisa, segurando uma torta. Só quero conversar, ela disse depressa. 5 minutos, por favor. Não queria deixá-la entrar, mas deixei. Talvez porque precisasse ouvir alguém admitir o que aconteceu. Ela sentou na ponta do sofá, como se tivesse medo de estragar algo. Eu disse a ele que não estava certo o que fez, começou. Ele não fala muito desde então. Nem pediu desculpas. Ela baixou o olhar para as mãos. Você sabe que ele não pede desculpas. Dei uma risada amarga. Não. Ele só escreve cartas anônimas e finge tropeçar com um bebê nos braços. Os olhos dela vacilaram. Recebeu a carta? Eu não sabia. Talvez tenha sido seu tio Roberto. Ele acha que essa família já passou por muita coisa e não quer mais escândalo. Suspirei. Não se trata de escândalo. Trata-se da Letícia. Marisa assentiu lentamente. Eu entendo. Mas ele está ficando velho. Isso pode arruinar o que resta da vida dele. Ele tentou arruinar a minha, retruquei, ríspida. Ela se levantou, deixando a torta intacta na mesinha. Eu sei. E não te culpo pelo que está fazendo. Mas se prepare, ele não vai cair sem brigar. Na manhã seguinte, meu celular apitou. Assunto: você é uma mentirosa. Sem assinatura, apenas um texto agressivo. Você sempre precisou culpar alguém. Está tentando destruir a reputação de um homem por um deslize. Nem era para ter trazido esse bebê para a festa. É isso que acontece quando gente como você tenta se enturmar na família. Encaminhei para Medeiros e bloqueei o remetente. Mas aquilo continuava em mim. Eu conhecia bem aquele tom frio e cheio de amoral, típico do meu pai ou do meu tio Roberto, ou da tia Joana, que sempre diziam para não manchar o nome da família. Eu estava quebrando todas as regras do silêncio. A prima Camila me ligou naquela mesma noite. Só queria saber como você está. E a Letícia? Estamos bem, respondi. Um pouco mais cansadas a cada dia, mas firmes. Houve uma pausa. Recebi uma ligação da tia Joana. O que ela disse? Pediu para eu retirar meu depoimento. Falou que estou sendo dramática. Que não vi o que achei que vi. E que você sempre teve inveja. Eu quase ri. Inveja de quê? Ela não disse. Só insinuou que você estava armando tudo. A voz de Camila tremeu, como se tivesse uma luta interna. Até que ela disse: não vou voltar atrás. Eu vi o que ele fez. Não vou fingir que não aconteceu. Meus olhos se encheram de lágrimas. Obrigada. Naquele fim de semana, precisei cancelar 2 plantões no meu trabalho.
Minha supervisora foi compreensiva, mas preocupada. Está tudo bem? Perguntou, enquanto eu arrumava minhas coisas. Eu queria dizer que sim, mas estava tendo pesadelos. Cada batida na porta me fazia estremecer. Conferia Letícia a cada meia hora. Sonhava com mãos estendidas para o berço dela. Ainda assim, sorri. Só uns problemas pessoais. Ela concordou com a cabeça. Se precisar de algo, estou aqui. À noite, peguei um álbum de fotos que minha mãe me mandou quando saí de casa aos 19. Não mexia nele havia anos. Folheei páginas de sorrisos falsos, natais forçados, apresentações escolares em que meu pai nem aplaudia. Então vi uma foto esquecida, eu, com uns 10 anos, sentada nos degraus da varanda, um hematoma na bochecha, sorrindo como se me dissessem para fazer isso. Minha mãe aparecia ao fundo, olhando para outro lado. Escaneei essa imagem e mandei por e-mail para mim mesma. Não como prova, mas como um lembrete de que eu nunca deixaria minha filha crescer no silêncio. 2 dias depois, Medeiros ligou de novo. Conseguimos as imagens da câmera do vizinho. Não dá para ver a queda em si, mas dá para ver seu pai saindo da casa, você gritando, o choro da menina e, mais uma coisa. Ele fez uma pausa. Ele sorriu por um segundo, antes de alguém notar. Eu perdi o fôlego. Vamos prosseguir. Vamos indiciar. Eu te mantenho informada. O jornal local estampou a matéria 2 dias depois, contador conhecido é investigado por suposta agressão à neta. Não usaram nomes, mas na minha cidade todos sabiam. A foto dele ficava em outdoors na época do imposto de renda, ele era do Rotary, doava para a igreja. Agora, sua boa reputação começava a rachar. Meu telefone não parou naquele dia. Mensagens de números desconhecidos e conhecidos. Muita gente pedindo para eu pensar bem no que estava fazendo, na família. Mas a verdade era que nunca fomos uma família unida de verdade. À noite, abri um e-mail de uma ex-professora do colégio, professora Regina, que sempre foi gentil comigo. Era uma mensagem curta. Vi a notícia. Estou orgulhosa de você. Sinto muito por não ter dito nada naquela época. Chorei lendo aquilo. Lembrei de ter ido à escola com o pulso torcido, dizendo que caí da bicicleta. Ela tinha olhado para mim por muito tempo, mas ficará em silêncio. Agora, 20 anos depois, ela finalmente falava. Na manhã seguinte, recebi uma carta registrada do advogado do meu pai, Dr. Sérgio. Era uma intimação extrajudicial. Dizia que minhas declarações eram difamatórias e maldosas, que eu tinha a intenção de prejudicar a reputação profissional e pessoal do meu pai. Exigia que eu fizesse uma retratação por escrito e retirasse a denúncia. Entreguei tudo ao Medeiros na nossa próxima conversa. Ele nem piscou. Tática comum para te intimidar. E está funcionando, confessei. Ele assentiu. Também é normal se sentir assim, mas mantenha o foco. Vai piorar antes de melhorar. Letícia estava no carrinho ao meu lado, balbuciando e abraçando o bichinho de pelúcia preferido. Fiquei olhando para ela por um longo tempo. Só quero que ela fique segura. E ela está, graças a você. Naquela semana, Camila apareceu na minha casa. Trouxe mantimentos sem que eu pedisse e se sentou à mesa como se sempre tivesse feito parte da minha rotina. Eles estão bravos comigo, disse, direta. Fui excluída dos grupos da família. Não me chamaram para o aniversário de casamento da tia Joana. O tio Roberto me ligou dizendo que estou escolhendo estranhos em vez de o sangue o ponto. Você não precisa continuar com isso, se não quiser. Ela segurou minha mão. Preciso, sim. Porque eu vi o que ele fez. E porque eu lembro do que ele falava de você quando você não estava na sala. E porque fiquei calada. Não vou repetir esse erro. Apertei a mão dela e, pela primeira vez em semanas, não me senti sozinha. Naquela noite, peguei meu diário antigo, que não abria desde antes da Letícia nascer, e escrevi uma frase simples: ele não me quebrou, e não vai quebrar ela. O dia em que meu pai finalmente se pronunciou, a cidade pareceu prender a respiração. Ele deu uma entrevista ao jornal local, uma matéria cuidadosamente estruturada para parecer preocupado e digno. A manchete dizia: líder comunitário nega acusações de abuso e pede união familiar.
Na foto, lá estava ele sentado ao lado de Marisa, mãos entrelaçadas, olhos supostamente tristes. Disse ao repórter que estava de coração partido porque eu havia interpretado mal um acidente trágico. Falou de noite sem dormir, de como estava sendo vilanizado por alguém que ele amava. E fechou com: espero que ela encontre paz e que, um dia, minha neta entenda que eu nunca quis machucá-la. A sessão de comentários virou um campo de batalha. Metade das pessoas defendia a suposta boa índole dele, a outra metade questionava essa imagem. Eu li tudo, entorpecida. Ele reescrevia a realidade, e muitos acreditavam. Camila estava furiosa. Ele sempre faz isso. Se faz de vítima, com lágrimas de crocodilo e tapinhas nas costas. E se o júri acreditar nessa versão? Perguntei, aflita. Não vai, ela afirmou. Porque você vai mostrar o que realmente aconteceu. Alguns dias depois, me encontrei com minha advogada, doutora Clara. Ela era firme, tranquila e acostumada a clientes em crise. Explicou como tudo funcionaria, prazos, estratégias, testemunhas, provas. Não fez rodeios. Eles vão tentar te desestabilizar. Vão dizer que você é emocional, exagerada. Vão trazer à tona sua vida pessoal, perguntar sobre o pai da Letícia, seu trabalho, tudo. Engoli em seco. Eu sei. Ela fez uma pausa, inclinou-se para a frente. Mas temos um histórico, uma testemunha e um vídeo. E, sobretudo, temos a sua verdade. Se você estiver disposta a lutar, eu luto com você. Senti algo se firmar dentro de mim. Os dias seguintes foram um redemoinho. Reuni prontuários médicos, prints de mensagens, laudos, depoimentos. Fiquei acordada até tarde escrevendo a minha versão do que aconteceu, sem filtros, sem o peso legal das palavras policiais, apenas o que vivi, porque se iam me chamar de desequilibrada, eu queria que a minha voz verdadeira também estivesse registrada. E no meio de tudo isso, ainda era mãe. Letícia não entendia a confusão, mas se apegava a mim mais do que nunca. Chorava se eu saísse do cômodo por muito tempo. O pediatra disse que era reação normal ao trauma. Ela busca em você a segurança. E eu vou dar, respondi. O dia da audiência preliminar chegou. Era num fórum pequeno, de azulejos gastos, recepcionista distraída. Para mim, parecia o epicentro de um furacão. Encontrei doutora Clara na entrada. Não precisamos vencer tudo hoje, ela lembrou. Só provar que há motivos para seguir adiante. Primo Mateus chegou 10 minutos depois. Agora estava mais velho, voz grave, mas ainda com aquele jeito introspectivo de antes. A gravata dele estava torta e as mãos tremiam ao assinar como testemunha. Mas quando me olhou, vi a mesma chama que eu sentia, a chama de quem cansou de se calar. A sala de audiência estava quase vazia. 2 repórteres, uns poucos curiosos. O advogado do meu pai, Dr. Sérgio, já estava lá, com aquele sorriso presunçoso. Meu pai ficou o tempo todo olhando para frente, mãos unidas, sem demonstrar nada, nem culpa, nem vergonha. Apenas frieza treinada. A juíza, uma mulher de uns 60 anos, voz firme e olhar ainda mais firme, abriu a sessão e explicou que estávamos ali para decidir se havia indícios suficientes para levar o caso a julgamento. A doutora Clara falou primeiro. A voz soava profissional, mas continha um peso inegável. Descreveu a festa, a queda, o hematoma na cabeça da Letícia, o vídeo em que meu pai aparecia sorrindo logo depois. Então chamou Mateus para depor. Ele falou com clareza, embora eu visse seu maxilar travar quando o advogado adversário tentou interrompê-lo. Eu vi quando ele deixou a menina cair. Não foi acidente. Conheço aquele olhar. Era raiva. O advogado tentou ridicularizar o depoimento, chamando-o de emocional ou insubjetivo. Quando foi a vez deles apresentarem a defesa, atacaram minha vida pessoal. Disseram que eu era uma mãe solteira desequilibrada, que eu procurava um culpado para minha situação. Mas cometeram um erro ao insinuar que eu tinha exagerado no machucado da Letícia. Doutora Clara levantou-se. Consta do laudo médico que ela teve hematomas e risco de concussão. Não há exagero em relatar fatos. A juíza concordou com a cabeça. O advogado se sentou, meio sem graça. Ao final,
A juíza avisou que daria a decisão em até 3 dias. Saí de lá com a sensação de que meu corpo estava em suspenso, como se eu tivesse prendido a respiração por horas. Lá fora, estava um dia fresco. Camila me abraçou sem dizer nada. Mateus se juntou a nós e, pela primeira vez em anos, olhei para eles e senti que, apesar de toda a dor, ainda existia algo a se salvar na nossa família, o que se constrói quando o silêncio é rompido. 3 dias depois, numa terça-feira chuvosa, eu estava dando mingau de aveia para Letícia quando o telefone tocou. O barulhinho da chuva batia na janela, em sincronia com o meu coração. Era a doutora Clara. A juíza aceitou a denúncia. Vamos a julgamento. Não chorei. Não gritei. Só fechei os olhos e sussurrei. Obrigada. O julgamento levaria meses e eu sabia que seria cansativo. Mas aquilo era a porta de entrada para algo maior, o reconhecimento de que o que aconteceu importava, que nós importávamos. A notícia se espalhou rápido. Os grupos de WhatsApp da cidade ferveram. Uns me chamaram de mentirosa, outros disseram que já desconfiavam dele. Alguns me mandaram mensagens dizendo que eu era corajosa. À tarde, levei Letícia até a pracinha do bairro. A chuva tinha parado, o chão ainda estava úmido, mas o ar parecia mais limpo. Sentei num banco perto do balanço, o mesmo tipo de banco onde, décadas atrás, meu pai se sentava comigo sem me dar atenção de verdade. Agora, era diferente. Era eu e minha filha, livres. Letícia pegou uma folhinha caída no chão e sorriu. Olhei para aqueles dedinhos miúdos e pensei: você nunca vai precisar se perguntar se a sua voz é importante. Não nesta casa. Não com esta mãe. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.